Olá pessoal, meu nome é José Gomes, vou falar um pouco sobre o método de Newton-Raphson para determinação das raízes, aliás, da raiz. O método de Newton-Raphson consiste em aplicar uma equação da reta, tá? Que temos aqui y0 igual a m, que é o coeficiente angular da reta, vezes x menos x0, né, que é o nosso ponto, certo? A gente pode trazer a equação da reta para essa equação, onde o m corresponde ao coeficiente angular, que é a mesma derivada da nossa função, e aplicando, né, o nosso algebrismo matemático, nós podemos dizer que o x1, que é o nosso ponto que nós queremos determinar futuramente, é o x0 menos a função dividido por sua derivada. E aqui nós vamos determinar um ponto mais próximo da nossa raiz. Olha lá como consiste esse método. Temos aqui um xn mais 1, que é o ponto que a gente quer determinar, com o xn, que é o ponto que nós temos, pode ser o nosso chute inicial, e aí menos a função dividido por sua derivada. O raciocínio é simples. Temos aqui a função, o nosso chute inicial, né, um gráfico da função, e temos o nosso chute inicial. Para determinarmos a raiz dessa função, o Newton propôs o seguinte: a gente determina a equação da reta a partir de um ponto correspondente a essa função. Essa reta, né, que é a nossa derivada, vai tangenciar a nossa função, e onde ela toca o nosso eixo x é o nosso x1, é o nosso ponto posterior, né, o xn mais 1. Visto isso, né, esse ponto, a gente vê o que corresponde aqui na nossa função, qual o valor correspondente aqui na nossa função, e repete o processo. Nós vamos achar o x2. Reparem que cada vez, né, que nós repetimos o processo, mais se aproxima a nossa raiz da nossa equação. Vamos aqui a um exemplo. Começando com x igual a 1, encontre a terceira aproximação para a raiz da equação x elevado à terceira mais 2x menos 4. Temos aqui a nossa função, aplicamos aqui a nossa derivada da nossa função. Como já temos a nossa equação, né, para determinar o ponto um ponto posterior ao ponto que nós determinamos, o ponto mais próximo da nossa raiz, o nosso chute aqui será x igual a 1. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós colocamos a nossa função aqui, e aí podemos colocar, né, o nosso 1 aqui, nosso x igual a 1. E aí podemos aplicar essa função, né? Então temos que no ponto 1, x é igual a 1. Tá? No ponto 2, nós vamos aplicar a nossa equação, né, que corresponde, né, a xn mais 1, que é o x2, e ele vai ter o nosso chute, que é o x1, mais esse ponto na função. E aí determinamos, né, o valor de x, que é o nosso 1.2. Para determinar x3, nós repetimos o mesmo processo, né, x3. Agora nós colocamos o xn, né, que é o nosso ponto anterior. E aí aplicamos o nosso xn em toda a função, né, dividimos por sua derivada e achamos aqui, né, o nosso valor de x, que mais se aproxima à nossa raiz. Como a função aqui pede
A terceira aproximação, então, seria o terceiro teste, né? Caso a função peça, caso a nossa questão peça a quarta aproximação, a quinta, a n aproximação, a gente vai fazendo, repetindo o processo, até determinar de acordo com a conveniência. E aí temos a tabela aqui, né? O nosso I, que são os números de teste. Como eu falei, nós podemos começar com x0 ou com x1, não faz a diferença. Então, foi nomeado aqui como x1. Então, começamos aqui o nosso x1. Né? O nosso x1 apresentou o valor 1, como já foi proposto, o chute inicial. O x2 apresentou 1.2 e o x3 apresentou aqui o nosso 1.1794. Né? Esses mesmos valores têm essa correspondência aqui na função. Né? Nós temos a função do x1, ele corresponde a menos 1, 0, o 1.2 é igual a 0,128 e 1.1794 na nossa função é o 0,0011. Então aqui a nossa raiz apresenta aqui um erro de 10 elevado a menos 2, é isso? Ok.